Imagine um corpo atravessando o espaço a 60 km por segundo, mais rápido do que qualquer nave construída pela humanidade, cortando o vazio como se a distância entre estrelas fosse apenas um detalhe. Esse não é um cálculo teórico, é o que está acontecendo agora diante dos nossos olhos, com o objeto interestelar 3I Atlas, detectado pela primeira vez em julho deste ano. O choque inicial não está apenas na velocidade. Há algo mais incômodo. Ele não se comporta como deveria. Os modelos astronômicos projetaram uma curva de brilho estável, condizente com a aproximação de um corpo gelado ao Sol. Mas nas últimas semanas, o 3I Atlas começou a brilhar além das previsões, como se escondesse processos que ainda não sabemos descrever. Essa discrepância não é um detalhe técnico, é uma fissura entre teoria e realidade. Astrônomos amadores, munidos de telescópios adaptados em garagens e quintais, foram os primeiros a registrar essa anomalia. Enquanto isso, os observatórios de ponta, Hubble, James Webb, não apresentaram novas imagens desde agosto. Por quê? Estamos diante de um fenômeno único, o terceiro objeto interestelar já observado pela humanidade, e justamente agora nos faltam registros atualizados das maiores lentes do planeta. A ausência pesa tanto quanto os dados que temos. O fato concreto é que o 3I Atlas já está a menos de 2 unidades astronômicas do Sol. Sua coma, uma mistura complexa de gás, poeira e plasma, se expande em escala colossal, sugerindo processos de sublimação acelerada que desafiam comparações com cometas comuns do Sistema Solar. Esse comportamento não apenas gera perguntas científicas, abre dilemas mais profundos. Estamos observando matéria bruta em transformação ou um padrão que insinua organização? O desconforto cresce porque o tempo é curto. Em 21 de outubro, o objeto entrará em conjunção superior, ficando invisível para os telescópios terrestres, escondido pelo brilho solar. 10 dias depois, em 31 de outubro, alcançará o periélio, o ponto mais próximo do Sol. Serão dias críticos, onde poderemos perder observações fundamentais justamente no auge da atividade do objeto. Cada atraso, cada imagem não registrada, pode significar o desperdício de um evento que talvez nunca se repita em nossa era. Há ainda outro ponto que poucos percebem: a trajetória de aproximação com Marte. Em 3 de outubro, 3I Atlas passará relativamente próximo ao planeta vermelho, e pela primeira vez na história, sondas em órbita marciana terão a chance de registrar dados diretos de um corpo interestelar. Se aproveitada, essa oportunidade pode nos oferecer espectros químicos inéditos, medições de núcleo e detalhes que simplesmente não conseguimos obter da Terra. Mas também pode revelar algo que não estamos preparados para processar. Esse é o dilema. Quanto mais estudamos o 3I Atlas, mais ele escapa das categorias conhecidas. Sua curva de brilho contradiz previsões, sua coma sugere processos incomuns, e a ausência de imagens recentes dos grandes observatórios deixa um vazio que amplifica suspeitas. Estamos diante de uma chance rara de expandir nosso conhecimento, ou de expor os limites do que realmente sabemos sobre objetos vindos de outros sistemas estelares. Se o que já vimos é suficiente para colocar em xeque nossas classificações mais básicas, o que ainda falta ser revelado quando esse visitante tocar a fronteira mais próxima do Sol? O que começou como uma curiosidade astronômica, rapidamente se transformou em uma questão de relevância científica e civilizacional. O comportamento do 3I Atlas não é apenas um detalhe nos gráficos de luminosidade. Ele expõe a fragilidade das nossas certezas sobre corpos vindos de fora do Sistema Solar. Quando observamos cometas locais, como o C2025 R2 Swan ou o C2025 A6 Lemon, vemos padrões repetitivos, caudas bem definidas, evolução previsível da coma, composição química relativamente conhecida. O 3I Atlas quebra esse padrão. Seu brilho acelerado, o crescimento anômalo da coma e até a presença de uma anticauda apontada em direção ao Sol sugerem que estamos lidando com uma física fora do script. Para entender o impacto disso, precisamos conectar ciência com realidade. O peso da ausência de dados. Em agosto, imagens do Hubble e do James Webb ainda mostravam o objeto com características controladas. Desde então,
silêncio. Essa falta de atualizações das maiores plataformas de observação do planeta não é apenas um hiato técnico. Ela alimenta especulações. Fóruns de astrônomos amadores, como Cloud Nights, se tornaram as principais fontes de informação. Quando a ciência de ponta deixa um vácuo, a sociedade ocupa esse espaço com hipóteses, suspeitas e até narrativas alternativas. Isso é perigoso, porque desloca o eixo da informação da esfera científica para a especulativa. Marte como posto avançado. O sobrevoo de Marte em 3 de outubro não é apenas um detalhe orbital. Pela primeira vez, sondas fora da Terra poderão coletar dados diretos de um objeto interestelar. Espectrômetros, câmeras e sensores em tempo real podem trazer respostas que a ciência terrestre já não consegue oferecer. Isso cria um contraste desconfortável. Estamos observando um evento sem precedentes da Terra com recursos limitados, enquanto máquinas em outro planeta podem se tornar nossas testemunhas mais confiáveis. É uma inversão histórica do centro de observação. A química do inesperado. O registro recente de uma coloração esverdeada em sua coma aponta para a presença de moléculas de C2. Até aqui, nada novo. Esse tipo de emissão já foi observado em outros cometas. Mas a questão é quando e como essa abundância surgiu. Em análises anteriores, o 3I Atlas não mostrava sinais de excesso de C2. A mudança repentina sugere um processo químico em andamento, acelerado pela proximidade do Sol. Essa alteração coloca em evidência um dilema. Será que sabemos o suficiente sobre a estabilidade química de corpos interestelares? E se o que vemos for apenas a superfície de uma reorganização muito mais complexa? Consequências além da astronomia. Esses desvios não são apenas um problema para cientistas. Eles atingem a forma como sociedade e instituições interpretam o desconhecido. Quando a ciência falha em fornecer explicações rápidas, abrem-se brechas para especulações sobre tecnologia alienígena, mensagens cósmicas ou até riscos diretos para a Terra. Essa não é apenas imaginação popular. É um reflexo da fragilidade da comunicação científica em um mundo hiperconectado. A cada imagem publicada por um astrônomo amador em redes sociais, milhares de pessoas formam opiniões antes que qualquer estudo revisado seja divulgado. E há um ponto ainda mais delicado. Se o 3I Atlas realmente exibe padrões que não conseguimos explicar, qual o limite entre manter a calma pública e assumir que não sabemos? A história mostra que a incerteza costuma gerar mais medo do que qualquer ameaça concreta. É nesse contexto que vale a pena se manter atualizado, acompanhar análises criteriosas e não se deixar levar por versões superficiais. Se você quer continuar acompanhando esse processo de perto, se inscreva e deixe seu apoio. Informação sólida é a única forma de não ficar refém do ruído. Até aqui, falamos de brilho, química e comportamento orbital. Mas há um ângulo que muda tudo. A trajetória do 3I Atlas está alinhada quase perfeitamente com o plano da eclíptica, o mesmo onde orbitam os planetas. A inclinação é mínima, cerca de 5 graus. Isso não é comum para objetos vindos do espaço interestelar, que costumam chegar de ângulos aleatórios. O que significa um corpo vindo de fora alinhar-se de forma tão precisa ao nosso plano orbital? Estamos diante de um acaso cósmico improvável ou de um movimento que sugere intencionalidade? O 3I Atlas não é apenas mais um objeto celeste atravessando o sistema solar. Ele se tornou um espelho de nossas próprias limitações, científicas, filosóficas e até civilizacionais. O que começou como um exercício técnico de medir curvas de luz e espectros químicos, agora toca em algo mais profundo: a forma como interpretamos o desconhecido. Há séculos debatemos o lugar da humanidade no cosmos. Copérnico e Galileu nos retiraram do centro. Einstein mostrou que espaço e tempo não são absolutos. E a física quântica expôs a fragilidade do realismo clássico. Agora, um corpo interestelar que brilha mais do que deveria, que exibe caudas invertidas e que surge alinhado com o plano orbital dos planetas, adiciona outra camada a esse desconforto. Será que o universo é apenas um palco de acidentes estatísticos? Ou existem padrões que ainda não sabemos reconhecer? E se o 3I Atlas não for apenas matéria errante, mas um sinal de organização em escalas que não compreendemos?
Esse é o ponto em que ciência e filosofia se tocam, não para substituir evidências por crenças, mas para lembrar que nossos modelos são apenas aproximações, nunca verdades absolutas. A astronomia moderna se apoia em telescópios de bilhões de dólares, mas em setembro de 2025, dependemos em grande parte de imagens de astrônomos amadores para acompanhar o visitante. A falta de dados recentes do Hubble e do James Webb expôs uma fragilidade. Estamos preparados para observar o universo, mas não para lidar com anomalias em tempo real. Essa lacuna não é apenas técnica. Ela mostra que a ciência, por mais avançada que seja, ainda tropeça diante do inesperado. A pergunta é: reconhecemos esses limites ou preferimos ignorá-los até que a anomalia desapareça no horizonte? O 3I Atlas também nos obriga a pensar em termos de civilização. Objetos como ele podem carregar pistas sobre a formação de outros sistemas estelares, moléculas precursoras da vida ou, em cenários mais ousados, artefatos de inteligências que não são as nossas. Ignorar essa possibilidade não nos torna mais racionais, apenas mais cegos. E se cada corpo interestelar fosse uma oportunidade única de aprendizado, um recado cósmico oferecido em intervalos de séculos, o que significa para nós como espécie desperdiçar essa chance? Talvez o maior risco não seja o impacto físico de um objeto desses, mas o impacto cultural de nossa indiferença diante do extraordinário. Há algo profundamente desconfortável em admitir que não sabemos o que é o 3I Atlas. Talvez seja apenas gelo e poeira em um caminho improvável. Talvez seja um sinal de que o cosmos é mais complexo do que imaginamos. Mas, em ambos os casos, ele nos obriga a confrontar nossas próprias certezas. O universo não nos deve respostas claras. Cabe a nós decidir se vamos olhar para cima com atenção crítica ou nos contentar em ser meros espectadores passivos. O 3I Atlas é um lembrete de que cada pergunta não respondida pode ser a chave de uma transformação, científica, filosófica ou até civilizacional. O verdadeiro perigo não está em descobrir o que ele é, mas em não termos coragem de continuar perguntando. E você? Está disposto a manter os olhos abertos mesmo diante do incômodo? Se esse tema ressoou em você, curta, comente e inscreva-se no canal. Aqui valorizamos quem pensa fora da curva, porque é nesse espaço de desconforto que o futuro realmente começa a ser construído.